Dando prosseguimento aqui, então, uma outra forma de gnosticismo que surgiu a partir do século II foi um gnosticismo chamado montanismo. Ele vai surgir lá no ano de 156 depois de Cristo, com um sujeito chamado Montano. E ele surge como uma reação à institucionalização do cristianismo, porque a gente tem que lembrar que nesses primeiros séculos o cristianismo está começando a se institucionalizar. Ele ainda é uma rede de várias igrejas independentes entre si, mas que estão começando a criar uma ortodoxia, ou seja, uma ideia em conjunto, e essa institucionalização vai ter reações. Uma dessas reações é o montanismo, tá? E quais são as principais características desse montanismo? A primeira característica é que ele é um movimento carismático, ou seja, ele é um movimento gnóstico com perspectivas carismáticas. O que é ser carismático dentro do cristianismo ou dentro das religiões? No caso do cristianismo, ser carismático está relacionado com os dons. Então, esse é um movimento, sim, que aparece lá nos desertos, mas que acredita em dons de profecia, acredita em dons de cura. Então, é um movimento carismático, tá? Eles também são ascetas, né, assim como os outros gnósticos que nós vimos, né, os docetistas. Então, eles pregam também a abstinência de carne, de determinados alimentos. Eles se retiram da sociedade e eles passam a viver ali em desertos, enfim, em outras regiões. O montanismo vai gerar uma reação por parte da igreja. E há um bispo na cidade de Hierápolis, que é o bispo chamado Carlos de Apolinário, e ele vai escrever um texto sobre o montanismo, descrevendo o montanismo, ou seja, ele é uma das nossas fontes primárias acerca do montanismo. Eu vou ler aqui para vocês o texto, né, o trecho do texto que ele escreve. Disse que em Mísia, na Frígia, existe uma aldeia chamada Ardamban. Ali foi, dizem, que um recém-convertido à fé, chamado Montano, pela primeira vez em tempos de Grato, percônsul da Ásia, saindo contra o inimigo com paixão desmedida de sua alma ambiciosa, de proeminência, ficou à mercê do espírito e de repente entrou em arrebatamento convulsivo, como se fosse possesso e em alto êxtase, e começou a falar e proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão apostólica desde a igreja primitiva. Olha só que interessante, né? Um texto bem difícil de entender, né? Esses textos da patrística, né? Eu disponibilizei alguns para vocês aí na plataforma Classroom, mas quando começam os textos dos pais apologistas, são textos realmente mais densos, mais complicados de se entender, mesmo as traduções, tá? Mas a gente, como historiador e como estudante aqui, né, numa perspectiva histórica, tem que pensar os elementos, né? O que ele coloca aqui de interessante nesse texto? Primeiro, Uh, eles são, né, esses sujeitos que se chamam ali de montanistas, eles são arrebatados pelo Espírito, ou seja, né, e começam a profetizar e dizer palavras estranhas, ou seja, eles são carismáticos, eles acreditam nessa ênfase de dons, tá? E segunda coisa interessante, né, eu vou repetir aqui a leitura só para vocês pegarem assim, que ele diz assim, ó, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão apostólica desde a igreja primitiva. Ou seja, eles estão sendo contra, ou seja, reagindo contra a chamada tradição e a chamada igreja primitiva apostólica. Ou seja, eles são um movimento de reação à institucionalização, né, ali do cristianismo, certo? A partir do século II, a gente vai ter um sínodo. O que é um sínodo? É como se fosse um concílio, só que regional, né? O concílio ecumênico, ele reúne as igrejas de todas as regiões do mundo que puderem conseguir se reunir. Um sínodo reúne todas as igrejas de uma determinada região. Então, por exemplo, sínodo do Egito vai reunir todas as igrejas do Egito, enfim. Então é convocado um sínodo em Roma, já que esse movimento ele começa no deserto, mas ele ganha força em Roma, porque Montano
ele era um membro da Igreja de Roma, e esse sínodo vai condenar o montanismo, ou seja, vai considerá-lo uma heresia e, portanto, vai excomungar e vai condenar. Então, temos aí mais um tipo de cristianismo que, por uma tradição, né, cristã e por uma vertente mais teológica, mais assim religiosa, é uma heresia, e para a vertente histórica, científica, que não existe heresia e ortodoxia, o montanismo basicamente é mais um tipo de cristianismo e mais um tipo de gnosticismo.